Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, temos a satisfação e a alegria de estar reunidos aqui com os irmãos para iniciarmos mais um Hangout, para estudarmos um pouco mais a respeito das palavras de Deus. E elas possam decidir sobre a sua vida espiritual, né, sobre uma série de circunstâncias. Então, nosso objetivo aqui é levar a informação da palavra de Deus e que o irmão possa decidir o melhor quanto à sua vida, né? Então, aqui nós vamos ajudando uns aos outros e assim nós vamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, não é? Opa! Aí, tem hora que estamos no ar, mas tem hora que falha. Pulou lá o sincero José Renato Pedrosa. Deixa eu clicar aqui. Aí apareceu lá, vê aqui. Tá bom. Então, nós vamos iniciar esse trabalho encerrando o último capítulo da segunda epístola de apóstolo Pedro, né? Falando sobre a vinda de Cristo. Então, nós vamos pedir ao nosso irmão Isaías que nos eleve a Deus em oração, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos reunidos neste momento. E devo anunciar, está aqui a nossa irmã Lucinéia junto conosco, o irmão Lucas, o irmão Lincoln, o Isaías, o Natan, o irmão Eliabe. Muito bem-vindo a todos e ficamos muito felizes com a presença dos irmãos. Oremos agora com o nosso irmão Isaías. Sim, meu Deus, vamos orar então, irmão. Senhor, meu Pai, mais uma vez, ó Deus, estou aqui, Senhor, clamando, ó Pai, aqui da minha casa, mas os irmãos também onde estiveram, ó Pai. O Senhor venha abençoar cada um, ó Pai, nesse momento, ó Deus. Que viemos participar, não para aprender coisas de nós mesmos, mas que o Senhor venha mandar para nós, ó Pai. Por isso, Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai. Cada um, Senhor, de uma sociedade distante, não conhecemos um ao outro pessoalmente, ó Pai. Mas que o Senhor venha ser o único Deus na vida de cada irmão. Por isso, eu quero entregar a vida do irmão, Senhor, que vai fazer agora esse fechamento, ó Pai, dessa leitura, Senhor. Que nós venhamos aprender, não dele, mas da palavra que está sendo lida e ensinada, Senhor. Quero entregar a vida de cada irmão, Senhor, que está ouvindo. Aqueles, Senhor, que não estão participando aqui, mas que vão ouvir esse vídeo gravado depois, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, possa ensinar, possamos, ó Pai, todos juntos aprender através do Teu santo nome, ó Pai. Quero Te agradecer por tudo, ó Pai, por essa noite abençoada e pela minha vida, pela vida da minha família, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Te agradecemos. Amém, Senhor. Agradecemos a participação do irmão Isaías e vamos dar uma informação aos irmãos. Ontem não conseguimos, depois de várias tentativas, né? Estávamos iniciando o Hangout várias vezes e não conseguimos manter. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos e vamos iniciar hoje o nosso estudo, que é do capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, né? Ele falou no capítulo 1º, ele preparou a igreja. No segundo capítulo, ele falou sobre o anticristo, né? Foi bem discutido no último. É excelente esse capítulo 2 de Apóstolo Pedro, como que ele fala abertamente. Nós temos que sempre imaginar que esse contexto que Pedro está falando foi logo depois que Jesus subiu aos céus. A igreja estava assim com muita saudade de Jesus, e ali o Espírito Santo estava usando o apóstolo Pedro para confortar essas pessoas e falar, e isso que nós vamos ouvir agora, que isso seja para nosso conforto também, não é? Para informação e para nosso conforto. Eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos, a segunda epístola de apóstolo Pedro,
o capítulo 3 é o último capítulo dessa epístola, né? Ela só tem 3 capítulos, né? E nós estaremos estudando ele agora falando sobre a vinda do Senhor, porque eles estavam com tanta ansiedade. Eles já tinham, vamos dizer assim, Jesus tinha morrido, aí ressuscitou, aquela confusão toda, aí Jesus fica 40 dias com eles, Jesus volta aos céus e deixa o Espírito Santo ali com o povo, e Pedro, principalmente, foi a pessoa usada, vamos dizer assim, entre aspas, para substituir Jesus nesse momento sério, né, que o povo estava passando um período sofrendo pela saudade de Jesus, vamos assim dizer. Aí ele chega e fala daquele primeiro capítulo, prepara o povo de Deus, depois no segundo capítulo ele fala sobre o falso profeta, e no terceiro ele fala sobre a vinda do Senhor. Né? Talvez até para o povo eles estavam questionando, mas Jesus subiu, mas quando ele vai voltar? Imagina quantas perguntas eles estavam fazendo a Pedro, né? E o Espírito Santo foi tomando esses discípulos para responder às angústias, à ansiedade, às questões que os cristãos ficaram longe de Jesus. E Pedro, sempre aquele jeito dele, ele falava as coisas também igual Jesus, bem abertamente, não tinha nada de enrolo, cheio do Espírito Santo, e Deus usando para mandar essa mensagem boa para a gente, né? Então ele diz aqui, capítulo 3, versículo 1: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. O que um homem, um pescador cheio do Espírito Santo, tinha para falar depois da subida de Jesus para o céu? Olha o que ele disse. As quais, nas 2 cartas que ele falou, com exortação, com vosso ânimo sincero. Eu falo isso sempre, gente. O crente não tem esse negócio de meia palavra, aqui é sim, sim ou não, não. É palavra exata mesmo, e Pedro, o Espírito Santo usou Pedro, usou João, mas falando palavras assim bem claras, né? E ele dizendo ó, que não tinha que amenizar essas palavras que ele estava falando, não tinha que amenizar essas palavras, não tinha que fazer mesmo falar bem sério todas essas palavras que eles estavam usando, né? E foi muito importante o Espírito Santo ter usado Pedro assim de uma forma tão maravilhosa, que nós ficamos assim felizes, né, de ler isso, imaginando a gente lá naquele tempo, se nós fôssemos um dos 12 discípulos ali, irmão. Você imagina a tristeza, a frustração? E Jesus falou: eu morri, eu ressuscitei, mas agora eu vou para o céu. Mas Jesus, nós vamos ficar aqui sozinho agora? Aí ele orientando: não, eu vou deixar convosco o Consolador, o Espírito Santo, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então ele preparando todo esse povo, porque dava a impressão que quando Jesus subiu ao céu, tinha acabado o cristianismo. Mas o Espírito Santo veio aqui, tomou Pedro justamente para falar essas coisas. Não, ó, a igreja de Cristo continua. Eu estou aqui com vocês através do Espírito Santo. Porque imagina a saudade que aquele povo sentiu de Jesus. Quando viu ele subir aos céus, e depois veio o batismo de Pentecostes, né? Então o que Pedro estava fazendo? Uma exortação ao vosso ânimo sincero. Ele queria que o povo estivesse animado, né? Mas com sinceridade, não era um falso ânimo. Por isso que nós usamos muito essa palavra, né, no nosso site, sinceros. Eu vou até botar aqui em letra maiúscula para a gente. O nosso sinceros é com M, né? Que é a sincera igreja manifesta, né? Seitas.
O segundo versículo. Então, ele está justificando aqui, tanto na primeira carta quanto na segunda, o que ele estava fazendo, a exortação com ânimo sincero. E você vê que na carta anterior, no capítulo 2, ele mandou brasa mesmo, né? Falou, olha, se vocês querem ser enganados, eles vão fazer negócio de vocês primeiro enganando vocês. Falando coisas duvidosas, e vocês vão aceitar isso. E logo em seguida eles vão fazer negócio de vocês. Então não aceita essas coisas. Quer ver? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho, que é muito interessante. E isso que ele falou logo no início desse capítulo 2 aqui, ó, que nós estudamos. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Por isso que ele estava falando aqui, o apóstolo Pedro, eu estou exortando vocês de modo sincero. Estou falando com vocês de modo sincero, Pedro falou, né? O nosso hangout continua indo e vindo, mas nós vamos continuar fazendo. Caiu de novo, né? Tá igual ontem. Nós vamos... E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormir. Então ele já vinha avisando isso, cuidado com esse pessoal falso profeta, né, falando palavras fingidas. E aqui ele já vem exortando, falando, a minha exortação é com palavras sinceras. A minha exortação é com palavras sinceras. Tá? Para que despertar em vós o vosso ânimo sincero, né? O vosso ânimo sincero. Então essa é a mais. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Então, isso que ele estava dizendo, olha, Jesus subiu, Jesus foi aos céus, mas não acabou o problema da igreja aqui, não acabou não, nós vamos continuar servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E o povo estava agora entendendo o que eles teriam que fazer agora, né? E foi muito interessante isso, como eu não diria que o Pedro percebeu isso, mas o Espírito Santo percebeu, né? E começou a falar a essas pessoas. E sabendo primeiro isto, que nos últimos... Olha aí, irmão, que nós temos visto, inclusive, vindo aqui dentro do nosso Hangout, que o nosso Hangout é aberto, todas as pessoas que quiserem acompanhar e participar são de livre acesso, mas alguns entram aqui, irmãos, para nos afrontar, para fazer escarneio das coisas de Deus, né? E isso nos deixa triste, mas não nos deixa desanimado, não. Sabendo isso, primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, né? Ou seja, segundo os desejos da carne, né? Então ele está falando aqui, ó, nos últimos dias virão escarnecedores. Escarnecedores. Você imagina, isso aqui é o Espírito Santo tomando Pedro e falando isso para a igreja, que estava com saudade de Jesus. A igreja com saudade de Jesus, aí chega e o Espírito Santo toca em Pedro e vai lá, Pedro, me empresta a tua boca aqui, ó. Isso é o Espírito Santo falando para a igreja triste que Jesus tinha subido ao céu, né? Então ele alertando, ó, sabendo isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você vê os escarnecedores colocando já na cabeça dos discípulos, através de Satanás, olha,
Jesus subiu, eu vou aproveitar agora a oportunidade que os discípulos estão meio deprimidos, estão de ânimo baixo, então eu vou dizer que isso é mentira, que Jesus não vai voltar, não é? O Satanás já aproveitando essa oportunidade, ó. Jesus não vai voltar, e eles começaram a botar coisas na cabeça dos discípulos de Jesus e da igreja de Jesus, e dizendo, os escarnecedores, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí vai Pedro enfrentando isso. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Então eles estavam enfrentando esses escarnecedores da mesma forma que nós enfrentamos hoje, irmão. Da mesma forma que ele estava com o Espírito Santo dentro dele, nós estamos também. Isso incomoda o mundo. Incomoda o mundo. Nós temos que ter essa consciência que nós sofremos padecimento. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio, mas o céu e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e aguardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Não é? Essa é uma palavra que às vezes as pessoas pegam esse versículo e dizem assim, que o mundo foi destruído no tempo de Noé com água, e agora o mundo vai ser destruído com fogo. Irmão, o mundo não será destruído. Haverá vida aqui depois da grande tribulação, né? Os judeus eles vão ser resgatados, vai ser resgatado Israel, vai ter um milênio aqui, vai ter a igreja arrebatada, vai estar no céu, e aqui existirão outros cristãos depois dessa grande tribulação. Então, esse fogo vai acontecer ali onde acontecer a grande tribulação, mas não vai ser assim no mundo inteiro, que vai destruir o mundo inteiro, né? Então, isso é uma dúvida já que nós estamos tirando. Mas o céu e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, né? Que os homens ímpios serão destruídos, é a vingança de Deus. A ira, que a Bíblia sempre fala, né? Avisando a igreja de Cristo, olha, cuidado que a ira de Deus está chegando, está próximo. Agora, ele advertindo de novo, o apóstolo Pedro, mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos para um dia, não é? Um dia para o Senhor é igual a 1000 anos e 1000 anos igual a um dia, não é? Se ele falasse assim, daqui 2 dias nós estaremos no ano de 2013. Não teria errado, porque 2 dias poderia ser 2 milênios, né? Da época que Pedro estava falando para a nossa época. Poderia dizer, para Deus passaram 2 dias ou passaram 2 milênios. Seria a mesma coisa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É isso que a gente fala aqui todo dia. Irmão, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas as pessoas não estão procurando Deus. Jesus. Quando as pessoas estão dentro da sociedade secreta, eles não estão procurando Jesus, não estão procurando Deus. Estão procurando o Bafomete e os ídolos dele lá das sociedades secretas. Então tem poucas pessoas hoje realmente buscando o Senhor. Aqui o 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo,
e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui de novo ele fala sobre o fogo, né? Mas as obras que nela há se queimarão. Mas não significa isso que o mundo vai ser destruído, não é? Tá? Viu? Aqui onde nós falamos aqui, ó, só que guardam para o fogo. Vou botar aqui também para a gente lembrar disso daqui, tá? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Por ele está mostrando aqui que tudo isso aqui vai perecer. Esses reinos da Babilônia, aqui, da Medo-Pérsia, do grego, do Império Romano, vem Jesus com uma pedra angular, bate no pé dessa estátua, destrói essa estátua. Então tudo isso aí vai acabar, vai desaparecer, não é? E havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Está vendo de novo? Fala aqui, em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Estando aqui de novo, só porque isso aí realmente vai ter, não vai ser brincadeira não que vai acontecer aqui na grande tribulação, irmão. Todos os discípulos, todos os apóstolos, o próprio Jesus fala sobre isso. E as pessoas ficam brincando, achando que isso não vai acontecer, né? O versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. Então, aqui na terra, vai haver um novo céu e uma nova terra. A igreja, agora em breve, vai ser arrebatada, vai para o céu. E aqui na terra vai estar acontecendo os 7 anos do governo mundial do anticristo. Então ele diz aqui, mas os ímpios, não é? Então aqui ele está falando sobre nós, né? Vou até ressaltar aqui para a gente. Agora ele falou que ia acontecer no mundo, né? Que as obras dele seriam queimadas. E agora nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, não é? Isso que é o nosso aqui. Agora está falando para a gente. Em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. É isso que Deus se preocupa tanto conosco, que ele manda discípulo, ele manda apóstolo, manda profetas, falar várias coisas para a gente, para nos ensinar várias coisas. E depois nós ficamos desesperados. Por que ele fala essas coisas? Para nós seguirmos em paz, irmão. Para nós seguirmos em paz. Justamente por isso, olha, tenho certeza que Deus cumpre as promessas dele, tudo isso que ele falou que vai acontecer aqui na terra, grande tribulação, todas essas coisas ruins, mas para nós vai existir um novo céu e uma nova terra, não é? Por isso que ele falou, trouxe essa palavra de ânimo à igreja dele, né? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele está falando aqui, eu estou falando essas coisas para vocês, mas o meu amigo de ministério, o apóstolo Paulo, ele também está falando essa mesma coisa, não é? Aí ele disse, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ele está falando aqui, ó, que os indoutos e inconstantes torcem.
e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Então, o que estão fazendo aqui? Eles vão distorcendo a palavra de Deus para a própria perdição das pessoas, não é? Então, você vê como as coisas não acontecem só hoje no nosso tempo, não, irmão. Essas coisas de distorcer a palavra de Deus, o apóstolo Pedro está avisando aqui, ó, os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. 17. Batado e descaiais da vossa firmeza. Ele não falou que ele ia exortar a igreja? Então ele está falando agora para nós. Portanto, vós, amados, sabendo isso de antemão, ou seja, de antecedência, com muito tempo antes, Jesus avisou, olha, vai acontecer essas coisas ruins, a grande tribulação na terra, mas vai existir um novo céu e a nova terra, e nós estamos esperando esse povo para ser arrebatado. Então ele diz, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, vocês já estão avisados disso, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis, tá? Engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, para a gente não ser arrebatado com esse povo da mentira, do engano, né? Mas antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, e assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então assim o apóstolo Pedro encerra a sua segunda epístola, né? E mostrando como ele advertiu tanto a igreja, falou tanto sobre o anticristo, sobre o falso profeta, e aqui ele ainda fala mais um pouquinho e fala, olha, isso vocês já estão avisados com muita antecedência, vocês já estão avisados disso com muita antecedência. Então vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Não é? Guardai-vos do engano de homens abomináveis, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Crescei na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, guardai-vos do engano de homens abomináveis. Viu como que ele fala as duas coisas? Uma para a gente guardar contra o engano dos homens abomináveis e para a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas duas coisas são muito importantes, né? Estão distorcendo a palavra, né? E também as outras escrituras. Vai ser destruído lá em fogo, né? E todas as obras que nela há serão destruídas pelo fogo. E Deus está no controle disso, do tempo, né? E será destruído com fogo de novo, ele falando. E voltando aqui para o início. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, o vosso ânimo sincero. Então, teu ânimo sincero, tomar cuidado para não ser enganado por homens abomináveis. E terceiro, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Isso é um resumo, ele falando da vinda de Cristo. Se a gente conseguir manter estas coisas, nós estaremos
sempre guardados pela promessa da vinda de Cristo. Então ninguém vai nos tirar isso, porque eles estavam querendo fazer isso com a igreja de Cristo. Tirar essa promessa, e as pessoas lá na época já estavam botando na cabeça dos discípulos, dos apóstolos da igreja de Cristo, ó, cuidado, isso aí que eles estão fazendo aí, ó, não tem firmeza não, Jesus não vai voltar não, vocês estão perdendo o tempo de vocês, ó. Aí ele vai e fala da vinda, e as pessoas já conheciam a palavra, eles estavam instruídos, continuaram firmes na palavra de Deus. Mas você vê, há 2000 anos, rapaz, a mesma estratégia, a mesma coisa. Fazer com que as pessoas não aprendam sobre Jesus e que as pessoas estejam subordinadas a homens, falsos profetas, né, que as enganam. E com isso fazem com que elas caminhem para a perda da salvação. Eu deixo aqui a oportunidade para os irmãos que quiserem falar alguma coisa sobre esta igreja de Cristo, né, sobre esses capítulos que nós falamos, o capítulo 1º, 2º, 3º, né, hoje, para a gente discutir um pouco mais sobre essas advertências, que na realidade o Pedro não falou nenhuma novidade, né, que são as mesmas que nós temos hoje aqui, né? As mesmas novidades que ele falou para aquela igreja, continua sendo válida para a gente hoje, né? Essas observações da igreja de Cristo. Algum irmão gostaria de... Ô Lincoln, está nos ouvindo? Se o Lincoln está. É algum irmão que vai querer fazer uso da palavra para acrescentar alguma coisa a mais sobre a vinda de Cristo? Que Pedro estava lá alertando o povo que se eles não buscassem o conhecimento de Cristo... Pode falar, irmão Isaías. Pois é, irmão. Eu acho que o senhor falou aí, já praticamente, só a própria carta já está falando, né? E o que a gente pode analisar hoje é que, na realidade, até as pregações das igrejas hoje não nem coincide com coisa como é que se diz, eles não estão ensinando da forma como tem que se ensinar, como Pedro falou lá, que eu quero botar, como que eu quero colocar? Se Cristo está perto de voltar. Só que os pastores hoje, eles estão deixando de ensinar essa forma aí. Hoje a gente vê igrejas, estão fundando vários tipos de igreja, falando como se falando de Cristo aceita qualquer tipo de coisa. Eles estão botando prancha de surf no altar, casamentos gays, estão aceitando vários tipos de coisa, iludindo o ser humano, achando que Cristo aceita de qualquer forma. Então, quer dizer, esses enganadores, como o Pedro estava falando aí, hoje está acontecendo com nós. Para isso, o povo está tão cego, está tão pasmo, aceitando certo tipo de coisa, que para eles tanto faz. Está normal. E Pedro já estava alertando que isso iria acontecer, né? Já aconteceu lá no passado lá para eles lá. E hoje, para nós, a forma está da mesma coisa, só que o povo está cego. Estão aceitando tudo e está tudo normal. Hoje está tudo belezinha. A gente entra no YouTube aí, você vê, prancha de surf, pastor de rock, ringue na igreja. Então, só que aí o verdadeiro evangelho que Pedro estava pregando para nós aí, está deixando de ser pregado. Hoje, para eles, o modismo, estão se conformando com as coisas. Então, quer dizer, Cristo vai voltar e muita gente está achando que não. E o meu modo de pensar, que o irmão está levando... tanto que hoje, às vezes eu não confio com ele, mas às vezes eu fico parado e às vezes fico com medo até de perder minha salvação, porque a gente vê tanta coisa acontecendo que não é normal. Aí quando eu vejo o irmão pregando, aí me dá força de tentar prosseguir, de tentar caminhar, porque a gente vê o verdadeiro evangelho no irmão aí. Então, meu modo de vista, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou falar mais, mas meu ponto de vista é esse aí.
Amém? Vou ampliar aqui para a gente ver no capítulo 3 o que ele fala aqui, ó. No esses escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Cada um monta uma religião e faz o evangelho dele e vai embora. Não tem o compromisso de ficar na palavra. Você vê, ele estava exortando as pessoas a terem bom ânimo, né? Aí ele vai aqui mais adiante, a gente vê que ele fala aqui, ó, aqui mais no finalzinho, que ele vai falar para nós, né? Ó, para nós. Aí ele vai falar aqui, ele diz aqui, ó, falando disso, quando indultos torcem, indultos e inconstantes torcem igualmente os textos, né, que está falando, igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Você vê, você pega problema nenhum. Você pode idolatrar, que não tem problema nenhum. Aí a religião manda você idolatrar tudo que você quiser. Deus de barro, de ferro, de alumínio, de gesso, de papel, de papelão, de tudo. Quer dizer, distorce a doutrina. Aí são esses que o apóstolo Pedro está falando que é o perigo que nós estamos incorrendo. Se você seguir essas pessoas, você perde o rumo da salvação. Os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ele está falando da vinda de Cristo. Se você seguir esses homens, guardai-vos vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, são homens abomináveis, não tem compromisso com Deus, não tem amor a vocês, não tem amor a nós. Então, se nós ficarmos embaixo desse jugo aqui, desses homens escarnecedores, que vivem da concupiscência da carne, se nós não nos guardarmos deles, pelo engano dos homens abomináveis, nós vamos ser destruídos. Nós vamos sair da nossa firmeza, vamos perder a nossa firmeza. Então ele reafirma: nós temos aqui que crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, quando nós traduzimos esse livro Dissipando as Trevas e mostramos que as sociedades secretas mataram Jesus, foram as mesmas lá no passado que tentaram matar Jesus quando nasceu. Esse rei Herodes Agripa mandou matar Jesus quando tinha 2 anos, né? Ele mandou matar todas as crianças. Nossa, vocês não têm ideia de quanto o diabo tem se levantado. Mas eu já sabia disso. Se não tivesse incomodado ele, é porque o livro não tinha feito o efeito esperado. E deu o efeito, continua distribuindo o livro e mostra claramente, irmão. Sociedades secretas que estão aí hoje são a mesma que mataram Jesus, os discípulos, os apóstolos. E você não vê nenhum desses escarnecedores de Jesus que mandam colocar a arca no altar, mandam botar ídolo dentro da casa do Senhor, fazem a venda do evangelho, tudo para dificultar o seu caminho de acesso à salvação. Então, o apóstolo Pedro é muito bem claro nisso. Ele diz: olha, estou exortando a vocês de uma forma sincera.
Tá mudo, travou a imagem, irmão. Ou voltou aí, ó. Levando. Tá ok. Seu Continue, microfone irmão tá cortado Pedrosa. aí. Microfone. A sala está cheia, nós estamos caindo e voltando, eu não estava conseguindo voltar. Aí tinha passado até uma mensagem aqui para a irmã Sandra, né? Ainda tem que Dizendo que eu estava tentando dar. e pensei, graças a Deus conseguimos manter. Caiu. Eu tinha mandado um recado, que a sala estava cheia. Isso não acontecia, assim, de estar caindo toda hora. Ele vem, conecta, não fica 5 minutos. Entra. Isso nunca aconteceu aqui comigo. Eu vou averiguar isso. Irmão, mas, então, o que nós estamos falando... Pedrosa, vamos tentar usar só 100 câmeras. Só 100 câmeras para ver se... porque aqui eu sempre usei aqui e nunca teve esse problema, irmão. Sempre usei aqui e eu tenho duas redes conectadas. E às vezes uso o wireless também. Entende? Então não é para estar acontecendo isso. Eu vou dar uma configurada de novo nisso aqui, eu vou ver. Mas eu agradeço a informação. Se estiver caindo muito, a gente tira o vídeo e só fica com a palavra. Algum irmão quer acrescentar mais alguma coisa, não só de hoje, mas de tudo isso que o apóstolo Pedro, ele teve uma missão muito difícil, gente. Quando Jesus subiu aos céus, ele ficou com aquele povo ali desesperado, mas o que nós vamos fazer? Jesus foi ao céu, como é que a igreja de Cristo acaba aqui? E como é que a gente fica? Aí quando veio aquele dia de Pentecoste, desceu aquele Espírito Santo, que foi uma coisa inconfundível, as pessoas que estavam de fora dizendo, eles estavam embriagados, eles estavam bêbados. Agora, o povo de Deus, quando viu aquilo, foi uma coisa, eles estavam precisando, irmão. Se não é dizer, olha, acabou o cristianismo, Jesus morreu, ele ressuscitou, mas agora ele foi embora, acabou. Agora vamos tocar a vida, vamos procurar um outro Deus, fazer que nem os judeus fizeram lá, enquanto Moisés foi no monte buscar os 10 mandamentos, eles já fizeram um bezerro de ouro, né? Então, se o Espírito Santo não chega ali e usa o apóstolo Pedro para falar tudo isso que ele falou aqui na epístola primeira e na segunda, o povo já tinha feito um bezerro de ouro lá de novo, estava lá, não, agora Jesus não está mais aqui, agora vamos arrumar um outro Deus. Você vê como o ser humano é fraco, né? Mas aí Deus já tinha providenciado, sabendo disso, aí ele mandou o Espírito Santo Consolador, que está conosco até hoje, até o dia da igreja ser arrebatada, né? Então, como a providência de Deus foi muito grande, porque seria muito difícil, sem a presença do Espírito Santo aqui, nos usando para falar, irmão, porque o diabo está usando esses falsos profetas aí para cima e para baixo, dia e noite, falando um montão de besteira e que as pessoas estão gostando de ouvir, é um engano. Porque a palavra verdadeira é o caminho estreito, ele nos alerta para caminharmos naquele caminho que parece o mais difícil, mas é o mais fácil. Difícil é você estar no meio daquelas heresias todas e achando que aquilo é verdade, né? Então, o desafio que o apóstolo Pedro teve foi muito... Começaram a falar em línguas e foi assim uma coisa maravilhosa. Eles tiveram a certeza que o projeto da igreja não tinha acabado ali com Jesus, que o projeto da igreja ia continuar, não é? Até a vinda de Cristo. Por isso que aí os outros estavam dizendo, nada, Jesus não vai voltar nada. Os escarnecedores dizendo lá para a igreja,
Que nada, vocês estão acreditando que Jesus morreu, acabou. Ele sei falar que ele ressuscitou, mas agora ele foi embora. Não vai voltar mais, não. Aí ele estava falando isso para o povo. Não, povo, ele vai voltar sim. Agora, vocês não podem ficar acreditando nesses escarnecedores, nesses caras que estão enganando, que estão torcendo a palavra. Se vocês... Aí, de novo, cai e volta. Vamos ver. Mas aí Pedro preparou o pessoal direitinho, irmão. Por isso Jesus disse para ele, ó, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Quem que Deus usou naquela noite? Quase 3.000 pessoas, né, se converteram com a pregação de Pedro lá em Pentecostes. O Espírito Santo desceu, foi o Shekinah de Deus aqui, porque o Shekinah, a presença de Deus aqui na terra, descia no templo uma vez por ano, irmão. Era uma vez por ano. E ficava ali, vamos dizer, 1 hora, 2 horas, meia hora, não sei quanto tempo ficava ali, e depois, ó, ia embora o Espírito Santo. Agora, dessa vez, o Espírito Santo veio para ficar. Então, por isso que a igreja continuou. Ou seja, Deus continuou aqui conosco. Jesus não subiu e a igreja ficou abandonada, não. Porque senão seria muito difícil nós continuarmos aqui, nós aqui, ó, vamos levar a igreja de Cristo, como a igreja lá, 12 discípulos. A responsabilidade de levar isso até o arrebatamento da igreja. Muito difícil. Se não tivesse o Espírito Santo, irmão, o povo todo já teria perecido, né? Então, foi muito bonita essa atitude de Pedro, né? Conhecendo, como a gente conhece, o homem que ele era, né? Era um homem simples, mas um homem de coragem, de atitude, aquele negócio, o sangue na veia ali dele, ele resolvia as coisas rapidamente. O cara, tô aleijado aqui, não sei, ó, não tem prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, pronto. Ele não fez uma encenação de 5 horas, 10 horas, nós vamos jejuar aqui. Quer dizer, ele era um cara assim, muito imediatista. O cara foi lá prender Jesus, arrancou a espada e pá, cortou logo a orelha. Ser humano, na hora que ele viu que ele tinha negado Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente, deu a volta por cima e se tornou esse homem maravilhoso, não é? Então isso é muito bom quando a gente vê o servo do Senhor aqui na terra, né, amparado pelo Espírito Santo. Então isso que o apóstolo Pedro estava falando para aquela igreja que estava, que eu digo, que estava com saudade de Jesus, ele está falando hoje para a gente. Ele está falando hoje para a gente. Irmão, nós sentimos saudade de pastores, nós sentimos necessidade de ter alguém confirmando a palavra com a gente. Porque você vê tanta heresia, tanta coisa. Hoje, no Jornal Nacional, o Silas Malafaia comentando sobre a Marcha para Jesus. Não, porque essa marcha para Jesus é de todo mundo. Todo mundo pode vir aqui para essa marcha, porque essa marcha é para Jesus. Quer dizer, o ecumenismo, né? E querendo levar todo mundo assim para Jesus, mas um Jesus que serve para todos. E não é isso que a palavra diz. Ele veio para todos, chamou a todos, mas os escolhidos são poucos, irmãos. Porque ninguém quer. No meio daquela farra, você vê as pessoas pulando, parecia um carnaval, irmão. Pulando, dando volta, não sei o que, aquele negócio todo. Aí o povo quer. Agora, vamos levar a cruz? Vamos carregar a cruz? Vamos, tá. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Quem perseverar até o fim será salvo. Manda o Silas Malafaia pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Falar mesmo a Bíblia. Ele é odiado por todos, joga pedra, porque ele faz um jogo político, ele faz um jogo social, ele faz... Então, isso agrada a Satanás, que ele quer. Ele quer levar o ecumenismo para depois levar a idolatria, chegar ao ateísmo, e depois, se todo mundo tiver ateu, ele vai dizer, olha, agora
Nós vamos apresentar o Deus verdadeiro, que o mundo todo não sabia, é Lúcifer. Pronto. Então, o plano deles. Então, nós estamos falando há muitos anos sobre o ecumenismo. É uma coisa muito perigosa. É muito perigosa. Porque essa igreja de Roma é a igreja do falso profeta. É exatamente aquele ferro, que eram as pernas de ferro do Império Romano, que são os pés e dedos de ferro que nós estamos vivendo agora. Já estão, os 10 governos já estão todos aí, ó. O Brasil faz parte de um desses 10 governos. Os 10 dedos de ferro e barro estão aí. Então, hoje, o que se tem que pregar vai tudo convergir para 2 poderes, o barro e o ferro. Quais são esses 2 poderes que ninguém até hoje falou em lugar nenhum, nem na internet, nem na televisão, ninguém explicou isso, só nós temos explicado. O barro é os pés da estátua de Nabucodonosor, que é a continuação da perna de ferro, que é o Império Romano. É a igreja paganizada que vai organizar todas as religiões ecumenicamente junto com elas. O ferro vai ser um só. É um ferro só, reunindo todas as religiões que nós mostramos aqui, desde 29 de março de 1994, a maçonaria botou todos esse ecumenismo lá, ó, reunidos lá junto com no Vaticano. A Mulher Montada na Besta. É o primeiro volume do livro de Dave Hunt, daquele da chamada meia-noite. A Mulher Montada na Besta. Nessa besta que ele está se referindo aqui é o falso profeta. E a mulher quem? A igreja paganizada. A igreja paganizada monta onde? Na besta. Quem é a besta? A igreja paganizada. Que é o falso profeta. O falso profeta, aliás, o falso profeta, quem cavalga em cima dele? A igreja paganizada. É a falsa igreja com o falso profeta. A falsa igreja com o falso profeta. A mulher montada em cima da besta. Então, esta é o ferro. O ferro. Tá? E o barro? O barro é descrito em Apocalipse, aquele que tem 2 chifres, parece com um cordeiro, mas é o bode, que é mestre da terra e fala como o dragão, Satanás. Então, é o poder das sociedades secretas, mas o poder do falso profeta, da igreja paganizada. Você vai ver isso, você entra em qualquer religião, se não tem o ecumenismo e se não tem maçonaria. É isso que está reservado para você no sistema religioso. O ecumenismo da igreja de Roma, do falso profeta, e a sociedade secreta do anticristo, da outra, segunda besta. Então, esses são esses 2 poderes, barro e ferro. Agora, irmão, nós não vamos ter, vai centralizar tudo. Eles não vieram centralizando, eu digo assim, o supermercado era tudo pequenininho, estão ficando todos supermercado grande. Os bancos eram todos bancos pequenininhos, foram acabando com banco pequeno. Nós estamos tendo 3, 4, 5 bancos maiores aqui no Brasil. Aí, construindo cada vez mais templos maiores, e as igrejinhas pequenas estão sendo perseguidas, e os pastores, se não entrar na maçonaria, eles fecham, roubam a igreja. Então, esse sistema tem 2 coisas. É barro e ferro. E o que isso tem a ver com a igreja de Cristo? Nada. A igreja de Cristo não tem nada a ver com barro e nada a ver com ferro. Por isso que Jesus vem, quando chega nesse momento desse barro e ferro, aí Jesus, como uma pedra angular, rejeitada pelos construtores, vocês sabem que a palavra maçom significa construtor, então, esta pedra angular que é Jesus, ela vem e bate nesse pé de barro e ferro e destrói ele. Ali ele vem e arrebata a igreja. Não vai ter saída para a gente, é barro e ferro. Nós não participamos nem do barro e nem do ferro. Ou seja,
Um é o falso profeta e o outro é o anticristo. Um é um poder religioso e o outro é um poder político e econômico, que vai estar dominando tudo. As igrejas, as rodovias, a saúde, a educação, tudo. Você está vendo como vão polarizar esses dois poderes? Ninguém fala disso em lugar nenhum, não é? Você vê que eu falo a 5 metros Illuminati, paganizar o cristianismo, está aí. Estão destruindo. Destruir a família, não precisa nem dizer, né? Eles estão dando salário para prostituta, estão incentivando você a impunidade e os crimes. Hoje se mata, se mata, se mata, se mata. Aí o cara chega lá e mata. Não, você vai preso. Não, eu sou doente. Eu sou viciado em crack. Então o cara tem autoridade para matar, para roubar, para fazer o que quiser. Ele é um doente, agora ele é cheirador de crack. Você fuma um cigarro de maconha, diz, eu sou maconheiro. Você mata, faz tudo o que você quiser, você não é preso mais. Que interessante, né? Ou seja, para exterminar a humanidade, acabar com a família, com o povo. Agora, você que trabalha honestamente, quer comprar sua casa, sua família, deixar uma herança para os filhos, não é. Os impostos são altíssimos para tirar tudo que você ganha. Para você não... Como está lá nos 5 planos dos Illuminati, para você, eles aumentam os impostos para você não receber herança e nem ter que passar herança para os seus filhos. Você não recebe mais herança dos seus pais, que não tem mais nada para deixar para você, e nem você consegue passar. Então, a destruição da família. O incentivo é quase ser obrigado hoje, ser homossexual, ser prostituta. É um troço assim terrível. Um incentivo. Hoje você tem uma bolsa do crack que dá mais de R$1.000. Dinheiro para ele. O que o cara viciado em crack vai ganhar? R$1.300. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai tratar a saúde dele? Agora, quanto que ganha um rapaz que trabalha na obra civil aí? Anda 2, 3 horas de ônibus para chegar no lugar do trabalho, trabalha lá o dia inteiro, pega um ônibus cheio, anda mais 2 horas para chegar em casa. Aí todo dia vai e volta. Ganha R$700 por mês. Tem direito a quê? Nada. É um incentivo ao quê? Ao cara praticar as obras ruins. E parece que ninguém se incomoda com isso, irmão. Só nós aqui que nos incomodamos com isso. Só nós que nos incomodamos com isso. E por que o barro, o profeta Daniel diz lá, falando sobre o anticristo, e diz que ele, esse anticristo, olha aqui, Daniel 11, quer ver? O versículo, deixa eu ver aqui, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel 11, deixa eu ver aqui. Daniel 11, 21. Depois de se levantará em seu lugar um homem vil, falando do anticristo, um homem vil, um homem mau, um homem pecador, tá? Um homem abominável, um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente. Ele virá secretamente, ele não se manifestou. Mas o mistério da injustiça já opera no nosso meio, está em 2 Tessalonicenses 2. Então ele virá secretamente, esse anticristo que emerge da terra, do barro, ele virá secretamente, caladamente. Está vendo? Ele está agindo. Agora, o falso profeta, ele já está, todo mundo adora ele, que ele vem das muitas águas, ele emerge do mar, que são as muitas águas, muitas nações. Então está tudo voltado para lá, para o Império Romano. Então o apóstolo Pedro estava justamente alertando sobre essas coisas. Estava alertando sobre essas coisas. E ele
tomará o reino com enganos. Como que ele tomará o reino? Com enganos. Não é com bomba atômica, bomba nuclear, não. O seu cristianismo. Eles te enganam. Aí quando eles conseguem te enganar, como o apóstolo Pedro fala aqui, aí eles entram, faz de você um negócio. Você torna, quando você aceita o engano deles, eles fazem negócio de você com Satanás. Isso que é importante. Então, se a gente conseguir se livrar desses enganos, nós vamos ver a vinda de Cristo. Nós vamos ver a vinda de Cristo, nós vamos ter certeza que ela existe, ela virá. E hoje eles querem... Pergunta aos crentes, você vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Não, muitos irmãos, não se assustem não, muitos vão dizer para você, não acredito no arrebatamento da igreja não. Como é que é isso, cara? Isso não vai acontecer não. Como é que pode o pessoal assumir assim? Tá difícil, irmão. Tá indo e vindo, mas nunca aconteceu isso, irmão. Nós sempre fizemos nosso hangout e não caía uma vez. Não caía uma vez. Vamos tentar resolver isso. Mas eu vou deixar para os irmãos falarem mais alguma coisa sobre o apóstolo Pedro, ele falando nesses capítulos todos. Você pode comentar no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 da segunda carta, e os 5 capítulos também da primeira carta, né? Ao todo são 8 capítulos, né? E eu recomendo os irmãos lerem e relerem e se sentirem como você estivesse ali depois que Jesus tinha subido. Como é que você estaria se sentindo? Aí vem o Espírito Santo, toma Pedro, porque senão o povo ia desistir da ideia. Ia desistir da ideia. Se Deus não fica aqui com a igreja, irmão, aliança na mão. Dá vontade de botar uma aqui em cima, começar um hangout, olha aqui a arca do Senhor, olha como é a arca do Senhor, como ela é bonita, ela é de ouro. Aqui que eles botavam, eu vou fazer um templo aqui em casa, botar umas lonas aqui, fazer um santo do santo, vou botar... Aí tem um montão de gente, vocês já viram a arca lá que o Pedrosa colocou na casa dele, fez lá um toldo, botou a arca, botou um lençol branco assim, separando vocês do santuário. Eu estou aqui no santuário junto com a arca, vocês estão... Irmão, ó, ia chover assim de gente. O povo gosta do engano, rapaz. E a palavra de Deus em Jeremias 3,16, ele diz, nunca mais chamarás arca do Senhor depois daqueles dias, ou seja, depois dos dias que Jesus viesse. Nunca mais chamarás arca do Senhor. Nunca mais farás outras. O povo desobedece a Deus assim na maior tranquilidade. Porque o Silas desobedeceu. Porque o maçom Bispo Macedo desobedeceu. Então nós podemos desobedecer também. É isso que o apóstolo Paulo está alertando. O apóstolo Pedro está alertando. E ele cita assim também como meu grande amigo, o apóstolo Paulo, tem alertado. Nós estamos alertando. Mas o povo quer um engano.
Pode falar, Isaías. Irmão, mas o Silas Malafaia falou que esse trabalho que é feito, igual o irmão faz aí, isso aí não é nem pregar o evangelho para ele, né? Que segundo ele, pregar o evangelho vai ser aquela marcha que ele vai fazer. Porque ele já falou que quer ouvir falar mal dele é só a gente entrar onde participa de Hangout. Não é nem questão de falar mal dele, ele mesmo se condena, né? Pelos atos que ele faz, pelo que já pregou no passado e o que está pregando hoje, ele mesmo já se condenou. Só que ele fala que o senhor faz, né? Vamos botar o senhor assim, porque eu acredito que ele deve estar falando mais do senhor mesmo, que quando quer ver falar mal dele, vocês entram na internet e procuram. Se falar um minutinho lá, uma palavra minha que eu falo, é o suficiente para meter o pau, para condenar tudo que eu falo. Mas eu acredito que se não é uma voz aberta, como o senhor tem para falar, para mostrar a realidade, a gente jamais iria conhecer a vida dele. Que eu só fui passar a conhecer Silas Malafaia depois que eu ouvi o senhor falar. Irmão, você vê, ele não vem num processo, a gente vem e briga e fala lá o nome da gente, porque ele sabe que nós estamos certos. E ele com aquela Arca da Aliança lá na TV Globo, ele acha que com a satânica TV Globo, com o poder do ferro, do barro, é o poder do barro, TV Globo, o poder da maçonaria, ele está lá com o poder do barro, ele vai ganhar as pessoas para o barro e vai ganhar para Jesus? Não tem, irmão, não tem. Hein, doutor Pedrosa? Tá escutando? Todas as religiões, mas depois a igreja vai ser queimada com fogo. O falso profeta, 17 e 18, diz que o falso profeta vai queimar a igreja paganizada e vai comer a carne dela. E os mercenários, os comerciantes, os traficantes, que o Apocalipse se refere assim, os comerciantes da terra, eles chorarão, porque eles sempre negociaram com essa igreja paganizada. Eles ficarão de longe vendo a fumaça da igreja queimar. O que o apóstolo Pedro está falando aqui, que vai ser queimada. Mas não é o mundo todo que vai ser destruído, vai ser queimado. A igreja paganizada, o próprio falso profeta vai queimá-la e vai comer a carne dela. E o que o verdadeiro profeta vai fazer? Jesus Cristo. Ele vem como noivo, busca a sua igreja, uma igreja virgem, uma igreja pura, separada, e sobe com ela para o céu, para ceiar com ela. É um tratamento totalmente oposto, um tratamento totalmente diferente do que o falso profeta vai fazer com a igreja dele. O falso profeta vai pegar a igreja, vai queimar a igreja e vai comer a carne dela. E os comerciantes da terra vão ver a fumaça dela subir e eles vão chorar. Vão ficar muito tristes porque eles sempre negociaram com ela. É a palavra de Deus, quando você entende, você vê, é muito fácil, cara, é muito bonito. Agora, só que vai lá no templo, só ensina prosperidade, marcha para Jesus, aquela zoeira, aquela gritaria lá, o que os caras aprenderam lá? Nada. O que aprenderam de Jesus? Nada. Viram lá uma confusão, e o Silas hoje já falou o ecumenismo. Ele diz assim, porque essa marcha aqui não é para Jesus, é Jesus para todo mundo. Todo mundo que ama Jesus pode vir. É de Jesus a marcha, é de todo mundo, pregando o ecumenismo. Né? Então, um evangelho muito fácil, que todo mundo pode ir. Não é, é separado. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Primeiro, porque ninguém consegue andar no caminho estreito. São poucos. A maioria prefere o caminho largo. Mas ele está disparando para todo lado. Ele está querendo a vaidade dele aqui na terra. Eu falei, Jesus, a igreja de Jesus tinha 12 pessoas. Foi o maior pastor aqui do mundo. Teve 12 ovelhas. E como nós mostramos no livro que nós traduzimos, né? E ele fala muito aí, o apóstolo Pedro falando, cuidado
com esses debochadores, né? Não é deboche a expressão que ele usa, escarnecedores. Irmão, você já viu um livro que mais escarneceu de Jesus do que o Código da Vinci? Você sabe qual é a base do livro do Código da Vinci? É o livro Segredo dos Templários. O segredo da maçonaria. Eles falam as piores coisas de Jesus. Irmão. Tudo de pior que você pode pensar está lá no livro. Sabe quantas pessoas se ofendeu com isso? Nenhuma. Nenhuma pessoa. Eu fui o único que fiz um PowerPoint Irmão, tá difícil, mas vamos de novo. Mas eu fui o único que fez um vídeo contra a difamação de Jesus. Eles têm, e a palavra você vai ver que a besta que emerge do mar, ela tem um nome na sua fronte, mistério. E no seu diadema está escrito lá, como que é, palavras de... Me fugiu agora. Blasfêmias. Blasfêmias, irmão. Blasfêmia. Blasfêmia. Muito bom, irmão. Obrigado. Terá na sua frente lá a palavra blasfêmia. Blasfemando contra Deus. Você não vê as pessoas entram às vezes aqui no Hangout para falar um montão de besteira contra a gente, contra tudo. E o que a maçonaria faz, irmão? Blasfema, blasfema de Jesus o tempo todo. Jesus não é Deus e nem filho de Deus. Aí manda fazer a Arca da Aliança. Estão construindo o templo do anticristo. Vai o reverendo Moon lá, faz pacto com o maçom Manuel Ferreira. Isso é blasfêmia contra Jesus, irmão. O cara se diz que ele é o verdadeiro Messias, que Jesus não conseguiu salvar o mundo, ele só salvou a si próprio, e nem Buda. Aí Buda e Jesus pediram porque o mundo é o Messias. Cadê? Aí eu falo para o Mané Ferreira, cadê o seu reverendo Moon? Morreu, está podre lá embaixo da terra e nunca mais vai acordar. Quando acordar, vai acordar no inferno. Junto lá com o Mané Ferreira e os discípulos dele. Palavra de blasfêmia. Mas blasfêmia. E pessoal, 3.000 pastores, não eram ovelhas. Quantos que se levantaram contra o Manuel Ferreira? Só um, o pastor Enoque, que nós entrevistamos aqui. Aí eu pergunto, quantos que estão clamando a Jesus, irmão? Ninguém. Ninguém. São poucos que estão clamando a Jesus. Pouco está conformado com o barro e com o ferro. Dá o dinheirinho deles, pronto. Não trabalham, não estudam, não... aí pronto. Vende o evangelho paganizado, pronto. E Satanás sabe, porque ele é... Por isso
Isso. Tem que cair um para o outro entrar. Então fica assim o tempo todo. Então por isso que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que a maçonaria controla o dinheiro no mundo inteiro. O Rothschild, ele disse, deixe-me controlar o dinheiro de uma nação e já não me interessa mais quem a governa. Controlou o dinheiro, controla a nação. Eles chegam, controlam o dinheiro de uma empresa, pronto, controlou a empresa. E é assim que eles têm feito. E as religiões? Quem controla as religiões no mundo inteiro? E ganha dinheiro em cima disso. Aqui, ó. 220 páginas falando sobre isso. Blasfema contra Jesus, paganiza o cristianismo e vai levar o mundo ao ecumenismo, depois ao ateísmo, depois todos estiverem ateus, vai apresentar a verdadeira e pura doutrina luciferiana mundialmente. Tá aí. Alguma dúvida do que está acontecendo? Por isso que as pessoas têm saído dos templos, gente. Você vai lá num templo desse para ouvir o cara falar de ecumenismo. Não, mas o reverendo Moon também é um cara legal. O Silas Malafaia, não, a maçonaria só tem gente boa. Um negócio muito legal, muito bom lá. O crente não deve ser maçom. Falou, e está assim, ó. Então é isso que Pedro está falando. Eles distorcem a palavra. Aí vai lá um homem desse que está com a arca na mão, irmão. O Silas Malafaia, em 2011, no Troféu Esperança, com a arca na mão. O pessoal lá, batista de Minas Gerais, da igreja, como é que é? Diante do trono, né? Aquele povo, tudo lá com a arca na mão. Tudo lá na maçonaria. Não tem um artigo contra. Pode falar tudo que quiser. Você não vê aquela menina Aline Barros se vestiu como a rainha Ísis, a deusa Ísis, aquela do Egito. Então é isso que o apóstolo Paulo coloca. Vou mostrar aqui só algumas imagens, irmãos, para vocês verem aqui, ó. Ó. Mostrar aqui uma delas. Ó, que eu falei agora, Deus isso. Aí você vai comprar CD, DVD para os seus filhos aprenderem isso. É isso que vocês querem? Aquela deusa do Egito? Tem a Aline Barros vestida exatamente assim. Vou mostrar para vocês. Deixa eu sair dessa daqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo ela ali, ó? Ela tem que compartilhar, se não está compartilhado. Ó, vou compartilhar aqui para vocês verem. Olha ela aqui, ó. É isso, as pirâmides do Egito. O Deus Sol lá no fundo, a pirâmide do Egito. Ensinar para os nossos filhos. Olha aqui, os pisos da loja maçônica e os CDs dela. Isso eu joguei até fora que tinha comprado para minha filha. Olha aqui, a arquinha, que Deus proibiu para não fazer outra, para não sentir saudade. Ó, isso é tudo blasfêmia. Eles estão dizendo aqui, ó, Deus é mentiroso, ele não cumpriu a promessa dele. E Jesus não é o Messias, nós estamos esperando o Messias, está aqui com a arca. Ó. Então isso tudo, irmão, é blasfêmia. Aqui o anticristo, ele emerge da terra, olha ele saindo aqui da terra, ó, da terra. E ele vai fazer com que todos adorem a besta, a primeira besta, aqui, ó.
aparecer na cabeça dela aqui, ó, vai fazer com que todos adorem essa primeira besta. Deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui, ó. O bode aqui, ó, tem 2 chifres, né? Fala como, parece com cordeiro e fala como dragão. E faz descer fogo do céu, tá vendo aqui, ó? De Cristo. E vai exigir que todo adore a primeira besta lá de Roma, que emerge aqui da água, das muitas águas, das pessoas de todas as nações. Olha aqui, quando eu comecei a denunciar, isso tem uns 15 anos, antes disso, ó, a Igreja Universal, botando a arca lá, ó, uma mulher gestante aqui, o cara falando, um outro aqui, para mostrar que não é montagem. Por quê? É apostasia. De sorte que o anticristo se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando eles botaram essa arca aqui, eu falei, eles vão construir o templo. Construir o templo, né? Agora eu digo, eles vão sacrificar. Homem, mulher, criança, ovelha, eles vão sacrificar lá. Para agradar Satanás. As pessoas copiando a arca aí, ó. O novo dinheiro, aqui é a moeda, ó, tá vendo esse bode Bafomete aí, da cara do anticristo? Olha o que ele diz aqui, se você vai caminhar com Jesus Cristo, isso é Paul Washer, você vai estar contra todo mundo e contra a maioria dos evangélicos também. É isso que eu enfrento, irmão. Isso, para mim, soou muito natural. Quando eu coloquei assim, se você vai caminhar com Jesus, você vai estar contra todo o mundo e contra a grande maioria dos evangélicos também. Vê como esse homem prega o evangelho, esse Paul Washer. É um dos poucos pastores que tem no mundo hoje. Esse Paul Washer. Mete bronca mesmo ele. Aqui, ó, desde as criancinhas já aprende com a arca na mão. Ó. O livro, né, Dissipando as Trevas, que nós traduzimos, mostrando que a origem da maçonaria é daquela mesma sociedade que matou Jesus, os discípulos e os apóstolos. Olha aqui do pessoal de Lagoinha, o último DVD deles é Diante do Trono 15, creio. Tá? E no meio está assim, o rei. E a cara aqui, quem é o rei? Olha aqui o bode Bafomete. Ó, o focinho aqui, as 2 orelhas para cá e os 2 chifres para cá, né? Que vão fazendo assim, ó. A cara do Bafomete, se vocês observarem aqui um pouquinho antes, cadê? Não, cadê a cara do Bafomete? Não, tá aqui, mais adiante. A carta que eu falei, que Albert Pike mandou para o José Mazzini, dizendo que depois que o mundo estiver todo desiludido com o ateísmo, eles vão estimular os nihilistas e os ateístas. Aí no final, tiver o cristianismo, todo mundo desiludido com o cristianismo, ele receberá a verdadeira luz por meio da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazido finalmente à vista do público. Essa carta foi escrita em 15 de agosto de 1871, irmão. Olha quanto tempo. Já, isso tudo está acontecendo aí, já premeditado. Já mostrei aqui. Deixa eu ver alguma coisa. Olha aquela estrela de Bafomete lá, ó. Que está dizendo nosso rei. Olha os dedos aqui deles, ó. Tá vendo? Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo aquela mão chifrada? Esse é Antônio Lavey e a esposa dele, a sacerdotisa. A esposa não, a sacerdotisa. Isso é uma foto que eu tirei, ó. Aqui, acho que no Paraná, as pessoas fazendo essas reuniões aqui, ó. Tá vendo? Com vários alimentos, igual faz lá na Índia, com esses deuses. Tem muita coisa aqui para a gente ver. Deixa eu ver. Tem oportunidade, quero falar um pouquinho. Sim. Olha aqui, esse outro com a arca aqui. Isso tudo, irmão, que o apóstolo Pedro estava falando. Esses homens que estão aí, ó,
estão invertendo a palavra de Deus. Vocês cuidado que vocês não vão conseguir entender o céu. Ó. Ó. Essa aqui é a que emerge das muitas águas, ó, o falso profeta. Todo aqui fazendo o sinal da mão chifrada. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Mão chifrada do Homem-Aranha. A festinha do Homem-Aranha. Tá vendo? Então não é coincidência. Isso é as pedras dos Guidestones. A Igreja Nova Vida. Todas as colunas da maçonaria, os triângulos, tudo que tem direito da Igreja Nova Vida, né? Agora, olha o símbolo dela. O bode aqui, ó. O focinho, as duas orelhas e os dois chifres. O restante é tudo folha, com exceção dessas 3 circunferências, que são 3 bolinhas. Maçonaria explícita, com a cara do bode Bafomete. Tá vendo? Ó, ampliar aqui de novo para vocês verem. Ó.